Olá, quinto ano! Vamos para uma aula gravada de história. Estou aqui numa televisão super antiga, para a gente entrar no clima aí, né? Vamos lá, livro, página 60, O Fim do Estado Novo. Vamos lá? Deixa eu dar uma arrumada aqui. A gente já está tão íntimo, né, que a gente nem dá uma pausada no vídeo mais para se arrumar. Já estamos íntimos aqui, eu e vocês, vocês e eu. O fim do Estado Novo. Em 1939, iniciou-se o grande conflito armado. O que é conflito? Uma briga, né, armada que abalou o mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial. De um lado, formou-se o grupo de países conhecidos como Eixo, que era liderado por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, formou-se o grupo dos aliados. Então, era Eixo de um lado, aliados do outro, que foi liderado pela Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Inicialmente, o governo aqui do Brasil não apoiou nenhum dos grupos, nem o Eixo, nem os aliados, o grupo dos aliados, certo? Embora tivesse semelhanças com a Alemanha e a Itália, que também eram governados naquela época por regimes ditatoriais. Lembrando que nessa época o Brasil passava pela ditadura, né? E mesmo assim, o governo brasileiro não apoiou, não ficou do lado da Alemanha e da Itália, né? Por quê? Porque, no entanto, devido ao afundamento de navios brasileiros por submarinos lá da Alemanha e acordos de auxílio financeiro e tecnológico com os Estados Unidos, o presidente decidiu apoiar os aliados na guerra. Por quê? Primeiro, apesar de simpatizar com a Alemanha e Itália, que era ditadura, simpatizar não, ter o mesmo regime de governo, alguns submarinos brasileiros navios e submarinos foram derrubados por submarinos alemães. Navios brasileiros foram derrubados por submarinos alemães. Então ficou aquela rincha, né? E aí o que aconteceu? Chega os Estados Unidos, que deu um auxílio financeiro, ou seja, emprestou dinheiro para o Brasil e também deu auxílio tecnológico. Então, aí o apoio acabou sendo para o grupo dos aliados, porque tinha os Estados Unidos, né? Em agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra aos países do eixo. E em 1944 foram enviadas tropas da Força Expedicionária Brasileira, FEP, Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Itália contra os aliados. Após a entrada do Brasil no conflito na Segunda Guerra Mundial, a oposição contra Vargas se intensificou, ou seja, aumentou as pessoas que eram contra o ditador Getúlio Vargas. O presidente perdeu o apoio dos militares, os militares eles não estavam nem um pouco satisfeitos com o governo. E começaram a acontecer manifestações públicas que não estavam também contentes com a ditadura. E algumas manifestações começaram a acontecer. Os opositores de Vargas diziam que havia uma grande incoerência na atuação do governo. Enquanto tropas brasileiras eram preparadas para combater os governos ditatoriais da Europa. Entende comigo? Por que tá tendo incoerência na atuação? Porque apesar daqui ser um governo
ditatorial nessa época, o Brasil acabou indo para a guerra, né, mandou tropas para lutar contra a Itália, que também era um governo ditatorial. Então, os militares começaram a falar que tinha uma incoerência, que não estava combinando, né, do jeito que o Getúlio Vargas estava governando com o que ele estava agindo lá na guerra. Os cidadãos brasileiros que eram contra a ditadura eram perseguidos por eles. Então, como que ele mandava uma tropa para lutar contra a Itália, que também era ditadura? Bom, diante dessa pressão de todo os militares, essas começaram a ter manifestações, Vargas convocou eleições para dezembro de 1945. Autorizou a fundação dos partidos políticos, ou seja, não precisava ter um partido só, e extinguiu o DIP. Lembra que ficava censurando? Extinguiu é o quê? Vem de extinção, de parou de existir, fechou o DIP. Aqui nós vemos um desfile das tropas do Brasil em Nápoles, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mundial é bem São Pedrense. Essa foto foi tirada em 1944. Bom, ainda assim, ele, Getúlio Vargas, mantinha prestígio e contava com o apoio de grande parte da população. Nesse cenário, ele ganhou força no movimento popular conhecido como queremismo. Exatamente, esquisito, né? Queremismo, ou seja, queremos Getúlio. Esse movimento, ele queria continuidade do governo de Getúlio Vargas. Aqui nós temos algumas pessoas manifestando a favor de Getúlio Vargas, né? A popularidade do movimento queremista chamou a atenção dos principais adversários do governo, que ficaram preocupados com a possibilidade de uma nova manobra em favor da permanência do presidente. O que é manobra? Lembra que lá antes ele deu o golpe? Daí que foi outro que ganhou a eleição e ele acabou mudando? Então, os adversários dele, como viram que ele começou a ganhar um pouco de apoio desses queremistas, começaram a ficar meio, né, desconfiados que pudesse acontecer aí alguma manobra para que ele permanecesse na presidência. E um grupo formado por políticos e militares pressionou Getúlio Vargas a deixar a presidência antes da data prevista, antes do tempo. Assim, em outubro de 1945, Vargas renunciou publicamente à presidência e o Estado Novo chegou ao fim. Temos aqui um jornal, né? Olha aqui, a principal notícia. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. Foi a capa do Jornal do Brasil. Esse jornal saiu dia 30 de outubro de 1945. Geralmente, o mandato do presidente vai até dia 31 de dezembro, até o último dia do ano. Atividades. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Mesmo vivendo sob o governo ditatorial, parte da população brasileira desejava que Getúlio Vargas permanecesse como presidente da República? Ou seja, existiu o queremismo? Né? Muito fácil. Verdadeiro. Após a entrada... Opa, falei a resposta. Ficou de lambuja essa, hein? Após a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Vargas procurou reduzir a oposição a seu governo, permitindo que fundassem outros partidos? Falso ou verdadeiro? O Estado Novo terminou porque Vargas decidiu se aposentar. Foi isso que aconteceu mesmo? Ele se aposentou?
É falso ou é verdadeiro? 2. Ao apoiar o grupo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas foi acusado de contradição. Que contradição era essa? O que é contradição? É você ir contra o que você faz, né? O que você prega. Qual tipo de contradição é essa? 3. Numere os fatos abaixo na ordem que aconteceram e circule os que aconteceram durante o Estado Novo. Bom, fim do Estado Novo, Constituição de 1934, criação da Hora do Brasil, fim da política café com leite e ascensão de Vargas ao poder, ou seja, Getúlio Vargas conseguiu chegar ao poder, declaração de apoio aos aliados na Segunda Guerra Mundial, movimento constitucionalista em São Paulo e Plano Cohen no início do Estado Novo. Coloquem em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E depois, por gentileza, circule só os que aconteceram durante o período do Estado Novo, tá ok? Vamos lá, pequenos cidadãos. Vargas e a busca por uma identidade nacional. Você se lembra do significado da palavra identidade? Identidade, gente, não é que é só aquele documento, RG, identidade. Identidade quer dizer muito mais. Identidade é o conjunto de características que define uma pessoa ou um grupo, tá? Os costumes de uma população, por exemplo, são elementos ligados à identidade de um país, ou seja, à identidade nacional. Uma das principais características da era Vargas foi a valorização das manifestações culturais próprias do Brasil, sobretudo no Estado Novo, com o objetivo de consolidar a identidade brasileira. O governo reconheceu o samba de origem africana como um estilo de música característico aqui do Brasil. O samba veio da África, mas quando um brasileiro vai viajar, ficou até hoje fala, né? Ah, Brasil, samba, né? Pelé, futebol. É uma característica forte. Por quê? Só no Brasil tem carnaval, pessoal. É isso mesmo, só no Brasil. E carnaval tudo a ver com samba, não é mesmo? Então vamos lá. A prática da capoeira, que foi criado também por afrodescendentes, passou a ser permitida após muitos anos de proibição. Vocês sabiam que a capoeira já foi proibida? Pois é, um esporte tão lindo, né? Além disso, o governo procurou valorizar a figura dos indígenas como representantes da origem da população brasileira. Com esse objetivo, foi criado o Dia do Índio, 19 de abril, que é comemorado até hoje. Leia abaixo, o texto abaixo, perdão, é a reprodução de um decreto do presidente Getúlio Vargas. Leia com atenção e responda no caderno. O presidente da República, aí, passou, decreta. Artigo 1º, é considerada Dia do Índio a data 19 de abril. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1943. Então, vocês podem ver que o Dia do Índio é recente, não faz tanto tempo assim que se comemora o Dia do Índio. Não vamos precisar responder nada no caderno. Vocês vão refletir e a gente vai conversar sobre isso no próximo encontro no Zoom. Claro que essa é uma aula gravada, tá? Mas mesmo assim, o próximo gancho, a gente volta aqui e eu quero saber de vocês. O que foi determinado nesse decreto? Nossa, posso até falar agora, né, gente? O Dia do Índio. Esse decreto poderia ser vetado por políticos da oposição do governo? Por quê? O que é vetado? Proibido. Vocês acham que poderia ser vetado? Por quê? Em sua opinião, pensa bem, gente, pensa bem. Da oposição do governo. Tinha oposição naquela época?
Em sua opinião, é pessoal, tá? Além dos exemplos citados, o que mais poderia ser considerado símbolo da identidade nacional do Brasil? Por quê? O que vocês acham, gente, que a gente tem aqui no Brasil que nos faz diferente do resto do mundo? A próxima aula, mesmo que tenha a lição de casa que eu vou gravar, eu vou voltar nessa aí só para a gente ver o que, que vocês pensam, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo. Lembrando que essa é uma aula gravada, tá ok? Então eu vou liberar uma pastinha para vocês postarem a página 62 feita, ok? Beijo, bye bye, tchau.